Boa noite, pessoal. Eu separei aqui, alguns pontos pra gente conversar. E o tema da live é Projeto Verão. Será que vale a pena começar agora um projeto verão? E a ideia desse tema foi exatamente devido ao aumento, da procura pelo emagrecimento nessa época do ano. Esse ano, em especial, por conta da Copa, as pessoas nem estão chegando tanto com esse objetivo, O objetivo acaba sendo se conseguir manter nesse fim de ano, tô no lucro, Porque Copa, mais festas, comemorações de fim de ano, Natal e Ano Novo, fica pesado aí, na conta aí do emagrecimento, tá? Mas novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro, assim, de novembro a fevereiro, é uma época onde tá mais quente e as pessoas vêm com esse objetivo de acelerar o emagrecimento. Na maioria das vezes as mulheres, pensando aí em estar com um shape bacana, para aquela viagem de fim de ano, para botar o biquíni. As viagens geralmente são para praia, E vem essa busca desenfreada por um corpo melhor e pelo emagrecimento. Então, os educadores físicos com certeza sofrem com essa questão. E a galera da saúde aí, médicos e nutricionistas, a parte de estética também, um boom em que as pessoas querem emagrecer a qualquer custo. E aí, vale a pena esse emagrecimento? E essa resposta, ela é bem óbvia, Se você perguntar para qualquer profissional que trate de saúde, vai falar que não vale a pena você emagrecer rápido, e nessa época do ano. Mas eu acho importante a gente usar o estímulo que o verão traz para o emagrecimento. Então, como nutricionista, eu não desestimulo o paciente que chega querendo dar um gás por conta do verão, tá? Então, acho que a gente tem que aproveitar o que esse momento traz de positivo. E aí, por que eu não estimulo dietas super restritivas nessa época do ano? Então, tem 3 motivos aí. O primeiro é que elas não são sustentáveis. Então, eu lembro quando eu era adolescente que olhava na revistinha Boa Forma, nem sei se existe isso ainda, e aí tinha lá dieta de 800 calorias, a dieta da sopa, a dieta do suco, e era moda, Todo mundo desandava a fazer essas dietas nessa época do ano. Emagreça 3 quilos em uma semana, essas promessas assim. E as pessoas, elas são muito chamadas pelas promessas. A gente não pode negar, Então, essas dietas, qual o problema de encarar uma dieta dessa nessa época do ano? Primeiro, que elas não são sustentáveis. São dietas onde você vai fazer um curto período. E segundo, que a gente está numa época de confraternizações. Então, aí você usa lá toda a sua força de vontade, todo o seu foco para fazer 10 dias da dieta da sopa, tá? Nesse calor, imagina só a dieta da sopa. 10 dias da dieta da sopa. E aí, acabou a dieta da sopa, você tem a confraternização do trabalho, a festa do não sei o que, tem o Natal, daqui a pouco o Ano Novo. Então, pode acontecer dessa restrição que você fez ter um efeito rebote. E aí você ganhar o peso que você perdeu e mais um pouco muito rápido, tá? Então, primeiro, eu não gosto das dietas restritivas pelo prazo, um prazo determinado. Segundo, por esse efeito rebote. E terceiro, se elas forem feitas num período longo
e aí por 2, 3 meses, elas podem acabar desacelerando o metabolismo, porque a maioria dessas dietas, elas usam um valor total de calorias diárias menor do que o seu metabolismo basal, que é aquele metabolismo que é o que o seu corpo precisa no dia a dia, né? E aí todas as atividades rotineiras, inclusive se você pratica atividades físicas, é somado aquilo ali. Então a gente não deve fazer uma dieta de ingestão calórica menor do que o nosso metabolismo basal por muito tempo, porque isso pode ser prejudicial para o nosso metabolismo e acabar prejudicando o emagrecimento a longo prazo, tá? E aí, Fernanda, então, o que a gente pode fazer para aproveitar essa motivação do verão e otimizar o emagrecimento e acelerar o metabolismo nessa época do ano? E aí, eu separei 5 dicas. Eita. Eu separei 5 dicas aqui. Então vamos lá. Eu liguei muito o acelerar o metabolismo à nossa saúde mitocondrial, tá? Para quem não sabe o que são as mitocôndrias são organelas que geram energia. E aí, quanto mais mitocôndrias funcionantes a gente tiver no nosso organismo, mais disposição a gente vai ter. E isso acelera o nosso metabolismo e ajuda a queima de gordura. Então, não sei se vocês que estão aí já ouviram falar de mitocôndria, já ouviram falar de dieta booster mitocondrial, dieta para melhorar a funcionalidade das mitocôndrias. Isso existem ativos e existem coisas que a gente pode fazer para estar acelerando aí esse metabolismo nesse sentido, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para a gente usar a nosso favor aproveitem a estação do verão. Então, calor que faz no Rio de Janeiro, às vezes bate 49, 50 graus, né? A gente não tem o apetite que a gente tem no inverno, por exemplo. Isso é fisiológico, tá? O nosso corpo, ele vai gastar menos energia para se manter aquecido, porque o meio externo está muito aquecido, tá? Então, a gente não tem esse apetite tão grande quanto no inverno, se a gente comparar, e a gente deve usar isso a nosso favor. Eu falo para os pacientes, respeite a sua sensação de fome e saciedade. Então, aqueles que não têm fome, que conseguem pular uma refeição, por exemplo, e fazer um jejum por um período de 14, 16, 18 horas, use isso a seu favor. Ah, Fernanda, não consigo ficar sem comer tanto tempo. Passo mal, ou então fico descompensada, me dá compulsão alimentar. Já falei aqui, já escrevi, já gravei vídeo sobre jejum. Nem todo mundo consegue fazer um jejum intermitente. E aí a gente tem que ouvir o nosso corpo, mais uma vez, né? Então, se você não consegue fazer um jejum, você pode usar essa estação em que a gente tem menos fome e comer comidas mais leves, por exemplo, tá? Então, a primeira dica seria essa, a gente respeitar o nosso apetite. Se a gente não tá com fome, a gente não come. Se a gente não aguenta não comer, a gente pode usar refeições mais leves, tá? A segunda dica seria aí o jejum, né? Lembrando que não é uma estratégia nutricional para todo mundo. E o jejum, ele pode levar ao emagrecimento por 2 vias, né? A primeira melhorando a funcionalidade das nossas mitocôndrias, como eu acabei de explicar, e a segunda,
por fazer uma restrição alimentar, uma restrição calórica, né? Então, se você pula, por exemplo, o seu jantar, que é a sua última refeição do dia, para a maioria das pessoas, às vezes tem gente que tem uma ceia, por exemplo, né? Mas se você faz, sei lá, seu lanche umas 16, 17, 16 horas, e aí fica sem comer até o dia seguinte, né? As calorias que você iria ingerir naquela última refeição, você está deixando de ingerir. Então, por essa restrição calórica, o jejum ele pode ajudar o emagrecimento. Fernanda, faço jejum, tipo, isso chega muito no consultório. Paciente com sobrepeso ou obesidade que não toma café da manhã e não toma desde sempre. Não é pensando em jejum, não é pensando em emagrecer, não é pensando em melhorar a funcionalidade das mitocôndrias. É simplesmente porque não tem aquele hábito. Mas ele tem ali um sobrepeso, uma obesidade. E aí, mas como, né? Não era para o jejum emagrecer? E como que esse paciente tem sobrepeso e obesidade? Então, e aí vem a questão do que você come no momento em que você, na janela de oportunidade que a gente chama, né? No período alimentado. Então, o que você vai comer nesse momento, quando você está fazendo o jejum pensando no emagrecimento, é muito importante. Não adianta de nada você pular uma refeição se você vai compensar essa fome ou essa falta de comida na outra refeição. E isso pode ser fisiológico, de fome. Então, se você pula, por exemplo, o café da manhã, você chega na hora do almoço com muita fome, ou com uma fome que eu chamo de irracional, você vai botar lá aquele prato de peão e você vai comer, né? Tudo que você vê pela frente, você vai comer em dobro. Então, não vai adiantar nada. Ou pode ser também uma fome psicológica. O que seria essa fome psicológica? A pessoa que ela entra naquela assim, já que eu vou ficar 14, 16, 18 horas sem comer, eu preciso de alimentos que me mantenham durante esse período. E aí ela desanda a comer para ela ter energia naquele período, tá? Então, se você já pensou em fazer jejum e você tem algum desses dois tipos de comportamento, não faça. Não vai funcionar para você se a gente pensar aí no jejum como estratégia de emagrecimento, tá? Se você não consegue fazer o jejum, uma outra forma de você melhorar a funcionalidade das mitocôndrias é você acordar mais cedo e dormir mais cedo. Eu brinco, tem gente que fala assim, eu tenho muita fome à noite e aí eu tenho vontade de beliscar. Eu falo, por que você não vai dormir mais cedo? E as pessoas às vezes acham estranhos, elas riem, né? E aí eu dou muito o meu exemplo. Então, tem dias que eu tô no consultório, quem me acompanha aí, viu? Por exemplo, ontem eu passei o dia no consultório. E aí, geralmente, eu tiro o dia seguinte do dia do consultório para eu montar os planos. Na minha consulta, eu não consigo atender e entregar o plano na hora. E aí, no dia seguinte, eu monto os planos. Antigamente, o que eu fazia? Eu chegava do consultório e aí eu já queria acelerar aquela entrega de plano. Então, ontem, cheguei 8 horas da noite. Eu jantava e eu ficava acordada até meia-noite, 1 hora da manhã, tentando entregar os planos. E aí, o que eu percebi? Que quando eu fico acordada até mais tarde trabalhando, isso desperta em mim uma vontade de beliscar. Então, para eu me manter acordada, eu sou muito mais do dia do que da noite, para eu me manter acordada num momento em que geralmente eu já estou fazendo o meu relaxamento, me desacelerando, eu precisava ficar comendo. E parei com isso. Falei, gente, isso não tá legal, isso não faz parte da minha rotina, eu vou acabar engordando por conta disso. Então, por conta da minha saúde, falei, vou chegar do consultório, eu vou jantar e vou dormir, vou desacelerar. No dia seguinte, eu entrego esses planos. Então, essa é uma dica bacana, que eu até falo para as pessoas, elas não me levam a sério, elas riem quando eu falo, dorme mais cedo, que vai ajudar o seu emagrecimento. E
de fato vai ajudar o seu emagrecimento, tá? Você encaixar aí a sua rotina a esse círculo aí do nascer e se pôr do sol, tá? E é uma estratégia também para ajudar a saúde mitocondrial. E usando, né, como gancho esse dormir mais cedo, acordar mais cedo, dormir mais cedo, a gente pode usar como estratégia o jantar mais cedo. Então, existe essa linha que trabalha com a parte desse círculo circadiano. Eles falam que quando o sol se põe, o nosso organismo ele desacelera. Então começa essa produção hormonal aí, já para fazer o nosso relaxamento, para o nosso corpo e aí dormir, né? E isso desacelera o nosso metabolismo. Então, jantar mais cedo te ajudaria a ter uma digestão melhor e te ajudaria nesse processo de emagrecimento. Algumas pessoas botam como meta jantar às 18 horas. Seria o mundo ideal, tá? Seria maravilhoso. Mas no dia a dia, na nossa vida corrida, muitas vezes a gente chega em casa do trabalho, não chega, né? Não chega essa hora, não chega cedo. E esses 18 horas fica perdido aí. Mas poderia ser aí uma estratégia, né? A quarta estratégia para a gente estar usando nessa época do ano para acelerar o processo de emagrecimento é a gente usar como jantar refeições mais leves. Então, aproveita que é uma época que você não tem vontade de comer comida pesada e usa e abusa das saladas, crie saladas, bota fruta na salada. Então, uma sugestão de jantar leve seria uma salada bem bacana com uma proteína, tá? E aí, usar nesse momento a restrição do carboidrato, né? Nesse período onde o seu organismo já está desacelerando, já está com uma digestão mais lenta, você tirar aí esse carboidrato, tá? Pode ser uma estratégia. Ah, Fernanda, a hora do jantar é a hora que eu chego em casa e que eu relaxo, que eu tô com a minha família, a única refeição que eu faço com a minha família, com os meus filhos, e aí sempre tem um carboidrato das crianças, e não consigo não comer carboidrato à noite. É isso que vai me fazer emagrecer? Gente, não é. O emagrecimento é um conjunto, né, de ações, tá? Então, essa é só uma sugestão para a gente aproveitar esse momento do verão aí que o nosso corpo não aguenta comer coisas muito pesadas. Quando eu tenho uma paciente em especial que ela me narra essa questão aí do jantar com a família, com os filhos, e que sempre tem um carboidrato e que ela sente muita dificuldade de não comer aquele carboidrato. E aí eu falo para ela, então troca, né? A gente pode usar também a compensação. O seu almoço, você leva sua marmitinha, tá no trabalho, é mais fácil levar a sua salada com proteína e não comer carboidrato? Beleza, tá? Ah, o carboidrato à noite é o que te engorda? Não, não é. O carboidrato à noite ele vai ser bem-vindo em várias situações. Inclusive se você treina muito cedo, tá? Então, é muito particular, né? O que fazer e o que tirar de cada um vai depender aí da sua rotina e do seu dia a dia, do que você precisa, né? Do que você bota como estratégia, tá? A quinta e última dica aí para a gente estar acelerando o nosso metabolismo e otimizando o emagrecimento nessa época do ano, para estar usando esse projeto verão aí, né? Seria beber bastante água. E outro dia eu gravei um vídeo aqui ensinando o cálculo de água. Então, a gente deve ingerir 30 ml por quilo de peso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela vai beber 70 vezes 35 ml, tá? No final do dia. Então, usar essa época
onde tá muito quente e a gente se desidrata com muita facilidade para beber bastante água, tá? E usar o verão aí para estar treinando, né? No inverno a gente tem mais preguiça, a gente tem mais dificuldade, o frio incomoda. Aqui no Rio a gente não tem esse problema, mas no sul, por exemplo, eu tenho amigos que moram no sul. Eu mesmo falo, não sei como vocês conseguem, né? Tipo, para mim tinha que ser tudo climatizado. Tinha que ser tipo uma academia no prédio, né? O apartamento climatizado, o prédio, a academia, para não sentir frio, porque eu não funciono no frio. Então, use e abuse do verão e dessa motivação para treinar mais. Ah, Fernanda, treinar, por exemplo, eu treino corrida ao ar livre e crossfit, onde não tem ar-condicionado, né? Então, tem gente que fala, o verão não ajuda nesse sentido porque é pior, porque eu transpiro mais. Mas eu, pelo menos, eu acordo com aquela motivação, né? A motivação do verão, ela é diferente da motivação do inverno. Então, use e abuse dessa motivação. Você treinar mais, você vai ter um gasto energético, né? Um gasto calórico total maior, o que vai ajudar esse déficit energético que leva ao emagrecimento e vai também acelerar o seu metabolismo. Então, se você pratica uma atividade de força, por exemplo, você não tem um gasto maior durante aquela atividade, mas você vai estar ganhando massa muscular ali, o que num todo faz com que o seu metabolismo fique mais acelerado, e isso potencializa o emagrecimento. Então, gente, a gente pode sim usar o verão como uma estratégia para otimizar essa perda de peso. E eu mostrei aí para vocês 5 formas da gente estar usando o verão a nosso favor, tá? Sem que seja com essas dietas aí malucas de dieta do suco, dieta da sopa, tá? E essas restrições loucas. Me perguntaram se existe uma dieta melhor para essa época do ano. E aí, se a gente pensar em restrição e se a gente pensar em saúde mitocondrial, a dieta cetogênica, ela seria uma boa opção, tá? Fernanda, mas a dieta cetogênica não é uma dieta restritiva? É uma dieta onde você não pode comer, por exemplo, carboidrato. Então, é uma dieta difícil, é uma dieta que te restringe, que te delimita. Mas dentre essas dietas restritivas, é uma dieta que ela tem um porquê. Tá? Então, eu gosto muito da dieta cetogênica. Ela é uma dieta que ela melhora o funcionamento das nossas mitocôndrias, porque ela vira a chave, né? No dia a dia, a gente usa a glicose como substrato energético, e na cetogênica a gente passa a usar gorduras boas. E essas gorduras boas, e elas ajudam aí a esse metabolismo, né? Virar esse combustível energético e acelerar o nosso metabolismo. Então, pensando no que eu falei aí de saúde mitocondrial, seria uma dieta restritiva que eu acho bacana. Eu gosto da dieta cetogênica, eu aplico a dieta cetogênica em mim, eu faço ciclos de dieta cetogênica ao longo do ano, mas eu escolho uma época em que não tenha tantas festividades e tanta comemoração para eu conseguir fazer aquele ciclo. E como toda dieta restritiva, se você ficar com aquele mental ali de são só 10 dias, são só 15 dias, são só 20 dias e depois eu vou chutar o balde, você vai ganhar o dobro. Então, o efeito rebote existe e vai existir, inclusive, na dieta cetogênica, tá? Então, eu justifico o uso dela porque é uma dieta restritiva inteligente para mim. Mas não acho que essa é a época para isso. Acho que era isso que eu queria falar hoje para vocês e dar de dica para a gente estar otimizando esse processo de emagrecimento. Eu trabalho muito com ouvir o paciente,
ouvir o corpo, com essa sensação de fome e saciedade. Tem pessoas que elas não têm fome, que elas não ligam para comida. Tem pessoas que elas têm uma genética de fome aumentada e que elas não conseguem ficar sem comer. Então, assim, não leia na internet, não copie do seu amigo uma coisa que às vezes não é funcional e não cabe para você, tá? Isso pode ser prejudicial até, né? E as estratégias alimentares, elas são sempre personalizadas. Então, eu dei dicas aqui de, por exemplo, usar essa época do ano para você restringir o carboidrato, para você pular o jantar, para você usar uma refeição do seu dia sem carboidrato. E aí você tem que ver se isso funciona para o seu momento. Um atleta, por exemplo, que esteja em volume alto de treino, se botar uma dessas estratégias, vai quebrar, vai prejudicar a performance. Uma pessoa, por exemplo, que está treinando pesado, sente uma fome aumentada, sente necessidade de comer mais carboidrato. E aí você fazer essas restrições vai te tirar a disposição, vai te tirar a energia para esse treino. Então, obviamente, são dicas generalizadas, né? Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Mas, se você que está aí me ouvindo, tá assim, desesperado e adora fazer projeto verão, ao invés de você pegar essas dietas loucas, segue aí essas 5 dicas que eu dei, que eu tenho certeza que vão te ajudar, né? Vai ajudar a sua saúde e o seu emagrecimento.